Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre experiência do consumidor. A gente sabe que faz uns 2 anos, 3 anos que a gente fala muito dessa questão de que o consumidor mudou, que o consumidor está se reinventando, que ele está empoderado. Com o advento das social medias e com a voz que o consumidor teve nos últimos anos, aquela insatisfação que eles tinham com uma determinada empresa, determinada experiência que eles tiveram ruim, seja com um produto ou serviço, isso era muito espalhado apenas para os seus amigos, familiares, relativos mais próximos. Com as mídias sociais, um simples post de uma pessoa pode fazer com que a gente destrua a marca ou, dependendo do tamanho da empresa, acabe com a empresa. Com isso, as empresas tiveram que se adaptar. Cada vez mais o mercado fala em customer-centric, customer-driven, customer experience, customer care, customer success. O que isso quer dizer? Isso faz com que as empresas elas coloquem o seu cliente, o seu consumidor, no centro das atenções, na tomada de decisão, nos processos. Ele que é o maior foco de qualquer empresa ou de qualquer negócio. Ok? Então, vou falar um pouco de Customer Experience, a experiência do consumidor. O que é a experiência do consumidor? Quando o cliente busca ou contrata algum serviço ou produto, o objetivo dele é fazer com que o resultado desejado que ele tinha lá no início da compra, a dor que ele tinha naquele início, ela se resolva, ela se solucione. As empresas entenderam isso, as empresas elas começaram a fazer com que não apenas o resultado seja assertivo, o resultado que ele busca seja consolidado, mas também o como que ele vai alcançar esse objetivo seja legal, seja uma experiência bacana e que isso, muitas vezes, impacte na segunda venda ou numa fidelização quando você tem algum tipo de serviço ou produto que tem uma forma de subscrição. Então, isso depende de acordo com o modelo de venda, o modelo de negócio da sua empresa. Cada vez mais é necessário que você conheça o seu consumidor, você entenda o que ele pensa, suas necessidades, seus desejos, suas expectativas, seus sentimentos, suas dores. Em cima disso, que você vai conseguir montar uma jornada do consumidor, uma jornada do cliente, fazer com que você entenda onde ele está, onde ele quer chegar e o que deve ser feito para que ele alcance esse resultado desejado. O que acontece muitas vezes é que esse cliente ele alcança o resultado desejado, porém a experiência foi tão ruim, que ele não quer continuar sendo seu cliente. Ele vai cancelar, ele não vai comprar a segunda vez. As empresas entenderam isso, estão entendendo isso e estão mudando a forma como trabalhar o seu cliente. Não adianta mais, não existe mais essa questão de vendi, acabou meu relacionamento. O vender está no meio da jornada do consumidor. Após isso, você tem um mundo de infinidades de ações que você deve fazer com o seu cliente para mantê-lo engajado, para mantê-lo satisfeito e para mantê-lo percebendo valor naquilo que ele contratou. Muitas vezes a empresa ela não mostra interesse em fazer com que o cliente alcance seu resultado desejado. Fazer com que o próprio consumidor tenha que ir atrás, seja por telefone, e-mail, chat, ouvidoria, na loja física, para que resolva esse problema. Isso é um gap absurdo de experiência do consumidor. O cliente não vai continuar sendo seu cliente. As empresas que ainda atuam dessa forma, elas estão fadadas a morrer. E quem está matando elas são elas mesmas. Quais são os fatores que ajudam a empresa e o consumidor a terem uma experiência do consumidor bacana? Primeiro, entender o seu cliente. Você precisa entender o que ele faz, o que ele quer, o que ele deseja, as expectativas, conforme eu falei anteriormente. Segundo, você precisa montar uma jornada do cliente baseado nesse entendimento do cliente entre o ponto que ele está e o ponto que ele deseja. Isso é o quê? Em cima disso, você tem que ter uma entrega de experiência, que aqui é o como. Não parem apenas no o que deve ser feito, mas sim se preocupe como você vai fazer aqueles passos, aquelas interações, aqueles touch points necessários para que o cliente alcance o seu objetivo. Terceiro, cerque-se de dados. Todas as interações do seu cliente com a sua marca geram dados, geram rastros, geram informações. Utilize isso ao seu favor. Faça com que você crie personalização, você crie pessoalidade, você trate a pessoa não mais como um número, não mais apenas como um cliente, mas como um nome, como uma pessoa, ela tem desejos. Lembre-se que eu falei, conheça seu cliente. Então, personalize a experiência dele através desses dados. Quarto,
Disponibilize uma central de ajuda autônoma, self-service. Os clientes cada vez mais buscam autonomia na resolução dos seus problemas. Ele não quer falar com alguém muitas vezes. Dependendo, obviamente, isso depende muito do consumidor. Tem clientes, dependendo da geração, que vai querer falar por telefone, vai querer falar com o ser humano. Mas quanto mais autonomia você dá para o seu consumidor, mais empoderado você deixa ele, e é melhor a experiência e a satisfação dele. E quinto, esteja de prontidão quando o seu cliente precisar falar com você, precisar falar com uma pessoa, um ser humano. Dê essa alternativa, dê essa opção para ele. Ok? Era isso que eu queria falar hoje, galera. Obrigado. E em breve teremos mais vídeos. Esse é só o início. Valeu!